Nós licitamos 1.000 leitos de CTI completos. Cama, monitor, oxímetro, parametrizar, tudo, 100%. Para que a gente possa ir alocando de acordo com a necessidade. Nós não precisamos construir obras, a gente redefine espaços intra-hospitalares. Essa semana é uma semana de checar quem está internado, quem não está, quem pode ir para casa, quem pode ter alta, olhar direitinho quais são as cirurgias eletivas que se impõem e quais são aquelas que falam, olha, por precaução, vamos aguardar para setembro, para outubro. E São Paulo é o estado que concentra o maior número de casos do novo coronavírus no Brasil. E agora há pouco, o governo do estado anunciou algumas medidas. O César Menezes tem os detalhes desse anúncio. Oi, César, boa tarde. Boa tarde, Maju. A primeira notícia aqui é que, para as autoridades de saúde de São Paulo, nós já temos no estado a transmissão sustentada. Só para lembrar, primeiro nós tivemos os casos importados, depois os primeiros casos contraídos no Brasil, mas de pacientes já diagnosticados com o novo coronavírus. E agora nós estamos na situação de ter a transmissão na comunidade sem poder determinar quem contaminou quem. Neste cenário foram apresentadas 7 medidas aqui. As duas principais delas são a compra no estado de São Paulo, pelo estado de São Paulo, de 20 mil kits diagnósticos para o coronavírus, que vão ser usados apenas em pacientes internados em estado grave. E a segunda medida das mais importantes é a oferta para o SUS, para o governo federal, de 1.000 leitos de UTI, que vai depender da concordância do Ministério da Saúde e do financiamento para ativar esses leitos, mais ou menos 250 milhões de reais. Segundo as autoridades de saúde do estado, não existe motivo, por enquanto, para fechar escolas, cancelar eventos. É uma situação que vai sendo avaliada todos os dias, mas que não há motivo agora. E o governador de São Paulo, João Dória, reforçou que nesse momento não há motivo para pânico. Vamos ver um trecho da entrevista dele. São 18 horas por dia de atenção no tema do coronavírus. Ou seja, praticamente 24 horas por dia de atenção e dedicação a este tema. Qualquer modificação, qualquer alteração, obviamente, será objeto do entendimento e deliberação deste grupo. Nesta data, não há nenhuma recomendação do governo do Estado de São Paulo para o cancelamento de eventos esportivos, musicais, de entretenimento ou de conteúdo. Agora a gente pega um voo e vai para os Estados Unidos, porque lá o presidente Donald Trump anunciou que vai restringir a entrada no país de pessoas vindas da Europa. E os mercados do mundo todo já reagiram fortemente a esse anúncio. O Ismar Madeira é quem vai nos falar desse dia, mais um dia muito tenso em Wall Street. Oi, Ismar, boa tarde. Boa tarde, Maju, para todos. As bolsas de valores mal tinham começado a operar e 6 minutos depois da abertura foi acionado o Circuit Breaker. Ou seja, as negociações foram interrompidas quando atingiram uma queda de 7% no índice S&P 500. O S&P 500 é o índice que mede o desempenho médio no mercado financeiro das 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores, nos com oscilantes em o S&P 500, neste momento, está operando a menos 0,20%. Interrompido novamente se o S&P 500 atingir uma queda de 3%. O grande motivo é a crise causada pelo novo coronavírus. São 1.089 casos confirmados aqui nos Estados Unidos. O Departamento de numa escala de 1 a 4, agora é 3. O presidente Donald Trump anunciou ontem para conter a propagação do vírus no país. É o que você vê na reportagem do Felipe Santana. Donald Trump fez o anúncio pela televisão às 9 horas da noite de ontem, pelo horário local. Não podem entrar nos Estados Unidos pessoas que tiverem passado pela área de livre circulação europeia nos últimos 14 dias. Isso inclui todos os países da Europa, menos o Reino Unido e a Irlanda. A restrição começa à meia-noite de sexta para sábado e vale por não vale para cidadãos americanos, nem para quem tem card e para os parentes dessas pessoas. Mesmo assim, os americanos que tiverem passado pela Europa só vão poder pousar em 20 específicos, porque vão ter que passar por exames antes de irem para casa. No discurso, disse para cargas, mas logo depois corrigiu
restrições só valem para pessoas. Trump também anunciou que os planos de saúde vão cobrir os gastos com a Covid-19 e confirmou o repasse de 50 bilhões de dólares, que é um órgão para assistência a pequenas empresas. A ideia é ajudar os pequenos sem cobrar juros ou multa. Donald Trump campanha para a reeleição, mas cancelou os do Colorado. Trump vinha sendo criticado por minimizar a gravidade da pandemia de 19. Governos estaduais vinham tomando medidas. Nova York, por exemplo, impôs aulas online. O tradicional desfile do Dia de São Patrício foi cancelado. É a primeira vez que isso acontece em 258 anos. No estado de Washington, estão proibidas aglomerações de mais de 250 pessoas. Até agora, o governo americano não informou detalhes de como as medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump vão ser implementadas. A Comissão Europeia afirmou que não aprova a decisão americana de restringir viagens. A queixa é que a Casa Branca não avisou os países antes de fazer o pronunciamento. A comissão afirma que este momento pede a cooperação global. As bolsas de valores ao redor do mundo também registram perdas. No Japão, o índice Nikkei fechou em queda de 4,4%. E as bolsas europeias operam em queda de 10%. Maju. Valeu, Ismar. E olha, o mercado brasileiro, claro, acompanhou a queda das bolsas no mundo, também deu aquela parada para respirar, recobrar o ânimo aí. Pela primeira vez foram 4 paralisações dos negócios, isso na mesma semana. E a repórter Bruna Vieira está numa corretora aqui de São Paulo, acompanhando o nervosismo desde cedo. Bruna, e agora, qual é a situação? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Nesse momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 17,97%. Esse gráfico mostra bem aqui como tem sido difícil o dia de hoje. A moeda americana, o dólar, está valendo R$ 4,87, mas chegou a bater a casa dos R$ 5,00. A Bolsa Brasileira, então, suspendeu os negócios por 2 vezes hoje. Mesmo assim, a calma não veio. Eu converso agora com o diretor da corretora, com o Arnaldo Curvelo, para contar para a gente que a paralisação não inverte a tendência, né? Não inverte, né? A paralisação funciona para os investidores respirarem. É como se estivesse numa descida, o circuit breaker é uma lombada. Ele reduz a velocidade da queda, mas não é suficiente para inverter a trajetória. Agora o impacto todo mundo sente, não só a área de turismo, companhias aéreas. Não, a Bolsa é um termômetro do valor dos ativos no país. Então, embora você não tenha ação, os seus ativos no país acabam perdendo valor. A Bolsa reflete o que está acontecendo com o Brasil inteiro comparado com o resto do mundo. Certo, obrigada por participar com a gente. É isso, né? O pessoal continua acompanhando nesse momento a queda ainda mais forte de 18%. Maju. Obrigada, Bruna. E o anúncio do presidente americano Donald Trump sobre as restrições de viagens, que a gente mostrou agora há pouco aqui, se refletiu nos aeroportos da Europa. Pelos aeroportos de toda a Europa, a pergunta é a mesma. Tem uma viagem marcada? E agora? Os americanos que chegam ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, não sabem se vão conseguir voltar para casa. Essa turista americana correu para o aeroporto Barajas, em Madrid. É melhor eu voltar para casa antes de ter que ficar em quarentena, disse a americana de São Francisco, que tinha trocado a Tailândia pela Espanha com medo do novo coronavírus e acabou ficando só 24 horas no país. O anúncio do presidente americano, Donald Trump, falava apenas de viagens entre os Estados Unidos e a Europa. Mas o sentimento de incerteza se espalhou para pessoas com viagens agendadas para qualquer destino. O brasileiro Pablo chegou dos Estados Unidos na Itália há 2 dias. Ele está em Milão. Ele tinha viagens de trabalho marcadas para os próximos meses e foram todas canceladas. A economia está sendo extremamente afetada. Eu, particularmente falando, tive vários trabalhos cancelados e está sendo, para mim, no meu ponto de vista, a parte mais prejudicial. Em Roma, o aeroporto de Fiumicino, o principal da cidade, vai fechar um de seus 2 terminais a partir do dia 17 de março.
E não são apenas os aeroportos que estão vendo a queda no número de passageiros em meio à epidemia da Covid-19. Esta é a estação de trem mais movimentada da Suíça, mas nos últimos dias está mais vazia. Antes mesmo das medidas radicais anunciadas pelo governo italiano, o volume de passageiros entre os dois países já tinha caído 90%, com um sentimento de medo que acabou pegando carona. Agora, com restrições ainda mais amplas, muitos trens foram suspensos. A Marcela contou que a queda na circulação de passageiros é tão grande que corre o risco de ter que fechar o negócio. A gente pode dizer que caiu em torno de 50% o nosso movimento. Olha, e o Reino Unido anunciou hoje uma nova etapa no combate ao novo coronavírus. São medidas a serem adotadas a partir de agora. A Cecília Malan está em Londres. Cecília, o Reino Unido parecia mais tranquilão, mais calmo com relação a essa doença do que outros países, né? Boa tarde, Maju. O Reino Unido chama mesmo a atenção pela atitude mais relaxada em comparação a outros países europeus. O governo, que passou horas reunido aqui na residência oficial do primeiro-ministro, vinha recomendando principalmente lavar bem as mãos. Nenhuma restrição à socialização. Mas Boris Johnson deve anunciar novas medidas a qualquer momento. O governo da Escócia já mudou as recomendações. Eventos públicos com mais de 500 pessoas vão ser cancelados a partir da semana que vem, e qualquer pessoa com febre e tosse deve se auto-isolar em casa por 7 dias. Muito mais forte foi o anúncio de hoje cedo da República da Irlanda. Por lá, escolas, creches e universidades vão ficar fechadas durante mais de 2 semanas. Limites para aglomerações também foram criados, máximo de 100 pessoas em lugares fechados, 500 pessoas em locais públicos. E hoje à noite é o presidente francês Emmanuel Macron que deve anunciar novas medidas na luta contra essa pandemia. O novo coronavírus, como vocês sabem, impôs mudanças significativas no dia a dia de milhões de pessoas mundo afora. Vamos acompanhar na reportagem de Rodrigo Carvalho. Pela primeira vez na história, a tocha olímpica foi acesa por uma mulher, mas só jornalistas engravatados viram de perto. O coronavírus apagou uma das cerimônias mais tradicionais do esporte. A atleta grega Anna Torakaki ganhou uma estrada vazia, sem o calor do público. We are strengthened in this commitment. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que as autoridades e organizações esportivas estão tomando medidas para conter a disseminação do vírus. Of the coronavirus. Hoje, o comitê organizador recebeu um pedido de desculpas de um integrante do Conselho Executivo que tinha dito que a Olimpíada deveria ser adiada por 1 ano ou 2 por causa do novo coronavírus. Faltam um pouco mais de 4 meses para os Jogos de Tóquio. As autoridades locais estão confiantes. A governadora disse que cancelar a Olimpíada não é uma opção. Na China, o pior parece mesmo ter ficado para trás. O governo anunciou que o pico da epidemia passou. Na província de Hubei, onde o vírus nasceu, pela primeira vez o número de novos casos no único dia foi menor que 10. Fábricas e empresas já estão reabrindo. Aqui na Europa, a cada atualização, o número de casos aumenta. Os governos tentam dar conta de medidas para a saúde pública e para a economia. 2 grandes crises numa só deixam o continente preocupado. Além da Itália, a situação hoje chama atenção em 3 países: Alemanha, Espanha e França. Na França já são 48 mortes e quase 2.300 infectados. Domingo tem eleições locais em 35 mil distritos. O voto é manual, com manipulação de papel. As autoridades já anunciaram medidas extras de precaução, como um esquema que evite filas e pessoas muito próximas umas das outras. E cada cabine vai ter álcool gel. A Alemanha já conta 3 mortos e mais de 2.000 casos. O partido da primeira-ministra Angela Merkel adiou uma conferência que estava marcada para 25 de abril só. Na Espanha, são 84 mortes e quase 3.000 casos. A ministra da Igualdade e o número 2 do governo pegaram a doença. A República Tcheca proibiu a entrada de cidadãos de 15 países. Na Holanda, eventos públicos com mais de 100 pessoas foram cancelados. E o governo pede que as pessoas trabalhem de casa. Na Austrália, são 128 infectados. Entre eles, o ator americano Tom Hanks e a esposa. Ele foi ao país gravar um filme sobre o cantor Elvis Presley e ficar em quarentena.
E na Itália, né? A gente está acompanhando aqui, está em quarentena há 3 dias, o país inteiro isolado. Pois bem, o governo anunciou medidas ainda mais rígidas para conter a disseminação do novo coronavírus. Já foram registrados mais de 10 mil casos por lá e 827 mortes. A Itália deserta viveu as últimas 24 horas numa grande espera. As medidas de isolamento tomadas pelo governo, ainda que muito extremas, não eram suficientes para diminuir o número de doentes. Ontem à noite, o primeiro-ministro Giuseppe Conte decretou que as lojas, os bares e restaurantes também têm que fechar, assim como todos os escritórios. Mas a linha de produção das fábricas fica funcionando, também o transporte público e os bancos. E, claro, supermercados e farmácias. O governo fez uma exceção para as bancas de jornal que podem continuar vendendo as notícias nada animadoras da Itália e do mundo. Apesar do bombardeio de informações, em Nápoles, no sul da Itália, policiais tiveram que gritar para mandar gente para casa. Esta brasileira que vive na cidade diz que o controle nas ruas é rígido. Ela também conta o que viu quando foi comprar comida. O supermercado está fazendo fila fora para comprar. Você tem que ficar ao mínimo 1 metro de cada pessoa. Hoje, os operários das fábricas fizeram greves espontâneas. Eles sustentam que não são carne de abatedouro e querem ficar em casa como o resto do país. Em Milão, o colapso no sistema de saúde está próximo. Ontem, o premier nomeou um comissário especial para cuidar dos novos leitos que têm que ser criados e dos aparelhos de respiração que vão chegar. No lugar onde é feito o Salão de Móveis de Milão, adiado para junho, será montado um hospital em 6 dias para 500 doentes de terapia intensiva. O aeroporto doméstico de Milão, Linate, foi fechado. Nos aeroportos de Roma, terminais inteiros estão sendo desativados. O Juventus, time de futebol do Turim e um dos mais fortes da Europa, está em isolamento. O jogador Rugani testou positivo. Na província de Bérgamo, na Lombardia, a situação é muito grave, não só porque faltam leitos. Falta lugar até para os mortos. Com as câmaras mortuárias cheias, os corpos estão sendo levados para as igrejas de Bérgamo. Que mudança de rotina, gente. Olha só, de volta aqui ao Brasil, o Ministério da Saúde publicou hoje no Diário Oficial regras de quarentena para enfrentar o novo coronavírus. Pessoas que tiveram contato com infectados, isso mesmo, também podem ser colocadas em isolamento. O secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten, está com a Covid-19. E o Serviço Médico da Presidência informa que está tomando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente Jair Bolsonaro. O coronavírus começa a mudar a rotina de integrantes do governo. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, está sendo monitorado porque voltou de viagem ao exterior. O ministro estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que esteve na Flórida, nos Estados Unidos. A viagem que o presidente faria hoje ao Rio Grande do Norte foi cancelada. A notícia foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou nota com as seguintes informações. O secretário da Presidência da República adotou e está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente da República e de toda a comitiva presidencial que o acompanhou em viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto. Porque um dos integrantes do grupo, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, é portador do novo coronavírus Covid-19, confirmado em contraprova já realizada. O governo brasileiro também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que elas também adotem as medidas cautelares necessárias. O secretário de Comunicação está cumprindo todas as recomendações médicas em quarentena domiciliar e só retornará ao seu trabalho quando não houver risco de transmissão da doença. Nos Estados Unidos, Weingarten participou de eventos com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Os tribunais superiores também estão reagindo à pandemia. O Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal de Justiça autorizaram que seus funcionários trabalhem em casa. Hoje, o Supremo Tribunal Federal informou que tomou medidas administrativas em relação ao coronavírus. O acesso ao tribunal vai ser restringido no governo. A Câmara e o Senado já anunciado procedimentos semelhantes. A partir de hoje, as visitações públicas ao Congresso Nacional estão suspensas por tempo indeterminado. Eventos coletivos, sessões solenes e missões oficiais de parlamentares para o exterior foram proibidos. 600 mil alunos de escolas públicas e particulares do Distrito Federal amanheceram esta quinta-feira sem aula. As atividades foram suspensas por 5 dias pelo governador Ibanez Rocha, do MDB. No decreto publicado ontem, que suspendeu as aulas por 5 dias, o governador argumentou que a declaração de pandemia da Covid-19 demanda emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos. O decreto atinge ainda universidades, faculdades e eventos de qualquer natureza que exijam autorização do poder público com público superior a 100 pessoas. A Sociedade de Infectologia do Distrito Federal divulgou nota hoje dizendo que recebeu com surpresa a decisão e que, embora medidas como estas sejam adequadas e necessárias em alguns cenários durante uma pandemia, o momento recomendado para sua implementação obedece a critérios técnicos bem estabelecidos e, mesmo entendendo que o momento não seja o mais adequado, vai ajudar a reverter o quadro. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que suspender aulas nesse momento não é uma recomendação do governo federal e que a medida pode ter efeito contrário. A Universidade de Campinas, em São Paulo, também anunciou a suspensão das aulas. De acordo com a Unicamp, 50 mil pessoas circulam pelo campus diariamente. O Ministério da Saúde pediu que o governo e o Congresso viabilizem 5 bilhões de reais para ações de combate ao coronavírus. Hoje, no Rio de Janeiro, Henrique Mandetta afirmou que se uma medida provisória não for editada, o dinheiro pode ser remanejado do orçamento do próprio Ministério. Se não tiver, eu antecipo. O que eu gastaria em dezembro, gasto agora. O que eu gastaria em novembro, gasto no outro mês. O que eu gastaria em outubro, gasto no outro mês. Que a gente vai atravessar e vai ter o recurso, vai. O Ministério da Saúde divulgou hoje uma portaria que estabelece os critérios para a determinação do isolamento e da quarentena em casos suspeitos e confirmados do coronavírus. O objetivo é evitar a propagação da infecção e a transmissão local. O isolamento poderá ser determinado por médicos ou por recomendação de agente da vigilância epidemiológica. O prazo máximo de isolamento será de 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14. Já a quarentena é o que vai garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Isso pode ser decretada por ato formal dos secretários de saúde dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou do ministro da Saúde. A quarentena poderá ser adotada pelo prazo máximo de 40 dias, também podendo ser prorrogada. De acordo com a portaria, o descumprimento das medidas de isolamento e de quarentena poderá acarretar responsabilizações legais. Sobre o que deve ser feito em relação à comitiva brasileira que viajou para os Estados Unidos, no mesmo avião em que estava Fábio Weingarten, o ministro da Saúde disse que a orientação é monitoramento. E caso alguém tenha febre ou apresente sintoma respiratório, aí sim deve ir a um serviço de saúde. Os ministros da comitiva que viajou aí com o secretário estão trabalhando normalmente. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse numa entrevista agora há pouco que não está preocupado com o fato de o secretário de comunicação de Bolsonaro ter sido testado com o novo coronavírus. Trump confirmou que jantou com a delegação brasileira, que todos sentaram lado a lado, mas disse que a preocupação não diz respeito a ele. E você viu agora há pouco que a bolsa aqui no Brasil está em queda alta. Parte disso está na conta do novo coronavírus, mas isso tem relação também com o que está acontecendo lá no Congresso. Senadores e deputados derrubaram ontem um veto do presidente Bolsonaro e garantiram a ampliação do benefício pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. É uma medida social importante, mas que representa uma despesa extra de 20 bilhões de reais só este ano. E aí, Marina Francischini, como é que fica tudo isso? Ela tem os detalhes dessa história. Boa tarde, Marina.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a equipe econômica vai recorrer ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal. O argumento é que o Congresso criou uma despesa sem dizer de onde virá o dinheiro e isso fere a lei de responsabilidade fiscal. A previsão é de um impacto de 20 bilhões de reais por ano. Ontem, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que a ideia era adiar os efeitos da medida para o ano que vem, porque o governo não tem esse dinheiro agora. O benefício de prestação continuada é pago a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar nem têm ajuda da família. Com a derrubada do veto, o limite para acesso ao benefício, isso, renda familiar por pessoa, passa a ser de meio salário mínimo, R$ 522. Atualmente, o valor máximo é de R$ 261. Maju. Obrigada, Marina. E ainda hoje, começou a retirada de óleo do navio encalhado há mais de 2 semanas no Maranhão. A seguir, mais informações sobre o coronavírus, como é feito o teste para identificar o vírus. E a defesa faz mais uma tentativa de tirar da cadeia no Paraguai Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele. A gente volta já já. É Feirão Nacional Ford para toda a linha em até 60 parcelas que você procura? KS com 60 parcelas de R$ 499 e EcoSport Freestyle a partir de R$ 74.990 à vista ou entrada em mais 60 parcelas. Busque ofertas Ford. Buscou, comprou. Sabe o que é isso? Um metrônomo. Um instrumento que mede o compasso de uma música e ajuda os músicos a tocarem no tempo certo. Porque na música, como em quase tudo na vida, tem matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Música e Matemática. Se a matemática é música para os seus ouvidos, não fique fora dessa. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. O que estão debatendo, comentando, pensando, descobrindo? Estão descobrindo, pensando, comentando, debatendo aqui. A Globo News nunca desliga para que você nunca desligue de tudo que é importante para você. Globo News nunca desliga e você nunca desliga da informação. Começou a Semana do Consumidor e na Fast Shop você comemora com ofertas incríveis. Compre Samsung Galaxy A71 e leve um Galaxy Fit por R$ 2.519 à vista. Compre Smart TV Samsung QLED 4K 55 polegadas por R$ 5.499 e leve uma Smart TV 4K 43 polegadas e um suporte. Nespresso Essenza Mini com espumador por R$ 339 à vista. E você também aproveita condições imperdíveis na instalação e outros serviços. Compre agora pelo app com entrega rápida ou vá a uma de nossas lojas. Mas corra, é só até domingo. Se liga no tom, se liga no tom, se liga no tom, tom, tom. Se liga no tom, se liga no tom, se liga no tom. Aí, tom é pra você que quer vender, juntar uma grana e crescer. Se liga no tom. Hoje, depois do Jornal Nacional, Verena resolve investigar as escapadas de Álvaro. Fazendo o que sei. Amor de mãe. Em seguida, o líder e seus poderes. Dia de prova no BBB. Logo depois, com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Marielle Franco. A Globo mostra o primeiro episódio da nova série do Globoplay. A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. Marielle, o documentário. Os advogados de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis, tentam pela 3ª vez tirar os dois da prisão de segurança máxima, onde eles estão, lá no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho e Assis estão presos desde a última sexta-feira, lá em Assunção, por uso de documentos adulterados. O repórter Guilherme Pereira está acompanhando esse caso, direto lá do Paraguai. E aí, Guilherme, quais as novidades? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no jornal hoje. Nesta quinta-feira, os advogados de defesa estão protocolando um novo recurso com pedidos de soltura ou prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis. Ao contrário das outras vezes, agora não haverá uma audiência. E a Justiça não tem data para dar uma resposta. Além disso, gente, a perícia
nos celulares de Ronaldinho Gaúcho e Assis foi marcada para o dia 17 de março. De acordo com o juiz do caso, nada vai mudar na situação deles enquanto essa perícia não for realizada. Por isso, os dois ficaram presos aqui, no mínimo, por mais 5 dias. Maju. Obrigada, Guilherme Pereira. Agora eu vou falar com outro Guilherme, porque o coronavírus entrou em campo e essa pandemia tem mexido com o esporte no mundo. Alguns eventos esportivos já estão sendo disputados sem torcida nas arquibancadas e tem até campeonato suspenso, como a principal liga de basquete profissional do mundo, que é a NBA. Agora sim, a gente vai falar com o Guilherme Roseguini. E aí, Guilherme, boa tarde. É isso aí mesmo, viu, Maju? Boa tarde para você, boa tarde para quem se liga no Jornal Hoje. O efeito do coronavírus sobre eventos e campeonatos esportivos foi muito significativo nas últimas 24 horas. Aqui nos Estados Unidos, a NBA, a Liga Profissional de Basquete, suspendeu na noite de ontem indefinidamente a atual temporada. Tudo porque 2 jogadores de uma das equipes do Utah Jazz, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, estão infectados pelo coronavírus. Semanas, eles jogaram em 5 cidades diferentes e tiveram contatos com vários atletas, torcedores e membros de comissões técnicas. A Liga Americana de Futebol, o soccer para eles aqui, também não terá jogos por 30 dias. Na Fórmula 1, a McLaren anunciou na manhã de hoje que um dos membros da equipe também testou positivo para o Covid-19 e que a equipe vai se retirar do GP da Austrália. A corrida, por enquanto, segue confirmada para o próximo domingo. No futebol europeu, a Liga Espanhola anunciou a suspensão das 2 próximas rodadas do Campeonato Nacional. Ontem, na Liga dos Campeões, os torcedores do Paris Saint-Germain já nem puderam assistir a vitória por 2-0 sobre o Borussia Dortmund, que teve até gol do brasileiro Neymar. Só que os portões fechados não impediram milhares de se reunirem para celebrar no entorno do estádio, olha só. 2 jogos do torneio, marcados para a próxima terça-feira, acabaram adiados. Manchester City contra Real Madrid e Juventus contra Lyon. Os elencos estão em quarentena. Por fim, a Associação dos Tenistas Profissionais suspendeu hoje todo o circuito masculino por ao menos 6 semanas. Eu volto com você, Maju. Obrigada pelo relato, Guilherme. E olha, aqui no Brasil, técnicos de laboratórios públicos estão recebendo treinamento específico para aplicar o teste e identificar o novo coronavírus com mais rapidez. Dentro desta caixa refrigerada estão amostras de um caso suspeito de coronavírus. Uma bióloga do Laboratório Central do Rio Grande do Sul leva o material para o teste. O estado recebeu 10 kits do Ministério da Saúde que permitem testar 200 casos suspeitos. Foram feitos até agora 180 testes. 4 deram positivo para o coronavírus. Um novo lote de kits já foi solicitado à Fiocruz. Laboratórios públicos de outros 3 estados e o Distrito Federal já receberam os kits para fazer os testes específicos para a detecção da Covid-19. No Paraná e no Rio de Janeiro, os testes começaram hoje. Técnicos da Bahia e Roraima estão passando por treinamento e profissionais do Mato Grosso do Sul e Pernambuco ainda vão ser capacitados. Junto com o treinamento que está sendo fornecido aqui pela Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, então não precisa mais de contraprova. Para fazer a análise, são utilizadas amostras de secreção do nariz e da garganta. A coleta é feita com parecido com algodão nas pontas. Depois, essas hastes são colocadas aqui dentro desse tubinho, que leva toda a identificação do paciente. Antes do teste, o material vai para um freezer a uma temperatura de menos 80 graus. Depois, vem a etapa mais delicada. Nessa sala aqui só está autorizada a entrada de pessoas que vão trabalhar nos testes. Aqui é retirado o material genético do vírus e colocado em pequenos tubos. Esses tubos vão para uma outra sala onde passam análise num equipamento especial. São caixinhas assim com um reagente que vai permitir saber se há contaminação depois de misturar com a amostra do paciente. Essa mistura vai para dentro de uma máquina. A resposta aparece no monitor. Se o gráfico apresentar essa curvatura assim para cima, o resultado é positivo para o coronavírus. Um processo bem mais ágil, sem a necessidade de encaminhar a amostra para a Fiocruz no Rio de Janeiro. Chegava a levar de 4 a 8 dias a vinda do resultado. Agora, com a gente fazendo aqui, a nossa meta reduziu para 48 horas a liberação do teste de coronavírus.
A gente lembra que no começo do jornal, o secretário da Vigilância disse que até dia 18 da semana que vem, todos os estados vão receber a capacitação para fazer esse teste. E olha, aquele momento agora, repetir é preciso, é fundamental a gente lembrar sempre que alguns cuidados simples podem evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como lavar as mãos, que a gente fala aqui direto, e tem também outras recomendações, e uma delas é evitar aglomerações. E ele está lá, na recepção do hotel, ao lado do computador usado pelos funcionários, na bancada do restaurante. A gente está colocando álcool em gel em todos os pontos de atendimento para os nossos funcionários e para os hóspedes se prevenirem contra o vírus. No Mercado Central de Belo Horizonte também. Afinal, é aqui que turistas... cerca de 32 mil pessoas por dia. Por isso, vários frascos com álcool em gel foram instalados no local. Até a faxina está mais incrementada. Nós já higienizávamos corrimão, carrinho de compras, entendeu? No caixa onde a pessoa faz os pagamentos 1, 2 vezes por semana. Isto hoje é higienizado 4, 5 vezes por dia. Mas com os casos sendo confirmados no Brasil, em que situação é preciso consultar o médico? A pessoa que veio do exterior deve ficar vigilante, né? O primeiro sinal, né, de um quadro respiratório, procurar a sua unidade básica de saúde. Como eu falei, vai ser na unidade básica de saúde que vai enfrentar essa epidemia. Vai ser a primeira equipe que vai entrar em campo, vai ser a última equipe a sair de campo. Os especialistas reforçam que é importante evitar aglomerações. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, no horário de pico, não tem como manter a distância das pessoas dentro dos trens. Por isso é fundamental reforçar os cuidados com a higiene. E muita gente já começa a mudar os hábitos. Eu tenho evitado o pulmão e chegando no trabalho toda hora lavando a mão, né? Chego agora, já tenho que lavar a mão antes de cumprimentar as pessoas, inclusive. E o que dizer de algo tão cotidiano? Eu vou usar um gel de treinamento hospitalar para mostrar que não é a quantidade de vezes que você lava a mão, mas sim a qualidade que vai influenciar na limpeza adequada. Na luz negra, doutor? Nós vemos que o gel de treinamento continua impregnando ambas as faces das mãos, significa que a higiene é muito inadequada. Saber lavar corretamente as mãos pode nos proteger não apenas do coronavírus, mas de vários outros tipos de contaminação. Garantam que toda a superfície das mãos, seja a superfície interna, a externa, a região entre os dedos, seja alcançado pela água e sabão ou pelo álcool a 70%. Seu José segue as orientações do Ministério da Saúde, sem perder o bom humor. Eu estou fazendo o normal, né? Lavando as mãos e tendo cuidado. Está cumprimentando as pessoas ainda com a mão? Não, só com... É isso, com o pé ou fazendo assim, ó, namastê. Eu vou chamar agora aqui uma vovó italiana que virou uma sensação na internet, mostrando como se prevenir do novo coronavírus. Você viu aqui no Jornal Hoje, a gente vai lembrar as lições da vovó Roseta. Vovó Roseta tem 86 anos. Ela mostra como espirrar no cotovelo. Ela diz que é por causa do novo coronavírus, mas também é por educação. E no lugar de beijos e abraços, vovó Roseta sugere uma simples piscadela. Aqui é a TIM, vovó Roseta, é isso aí, olha. E a seguir, começou a retirada de óleo do navio encalhado no Maranhão. As últimas informações sobre o novo coronavírus. E tem Eliana Marques e a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já já.